Imagine-se diante de uma encruzilhada, uma daquelas situações em que cada caminho parece levar a um abismo diferente. Uma escolha difícil, daquelas que nos tiram o sono, nos atormentam com dúvidas e nos fazem questionar tudo o que acreditamos. O que, exatamente, guia você nessas horas? O que determina a direção que você vai seguir? Essa sensação de estar perdido, de não ter um mapa confiável, é algo que todos nós experimentamos em algum momento. É a angústia que surge quando nos deparamos com dilemas éticos complexos, quando a moralidade parece um labirinto sem saída. É a busca incessante por um guia, por uma bússola que nos aponte o caminho em meio à névoa da incerteza. E é aqui que entra Immanuel Kant com uma proposta que, à primeira vista, pode parecer árida e complexa, mas que, no fundo, é incrivelmente libertadora. Kant nos oferece o imperativo categórico, uma espécie de bússola moral universal, um farol em meio à escuridão. Uma regra que, se seguida, nos conduz a ações justas e nos permite construir uma vida digna e coerente. Além de Bata, em suas reflexões sobre a arquitetura, nos mostra como os edifícios que nos cercam influenciam nossos pensamentos e emoções. Assim como um arquiteto projeta um edifício, nós, também, estamos constantemente construindo a arquitetura de nossas vidas, com cada decisão, cada ação, cada palavra. O imperativo categórico, nesse sentido, é a planta baixa que nos orienta nessa construção, nos ajudando a edificar uma existência sólida e significativa. O objetivo deste vídeo é desvendar o imperativo categórico de uma forma que seja acessível a você, que não é especialista em filosofia, mas que busca, acima de tudo, entender como aplicar esses princípios em sua vida. Vamos desmistificar essa ideia, mostrar como ela pode transformar suas ações, suas relações e, em última análise, a sua vida. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta. Uma jornada que pode mudar a forma como você vê o mundo e, principalmente, a si mesmo. Vamos mergulhar nas profundezas do imperativo categórico. Para começar, vamos defini-lo de maneira clara e direta. Imagine-o como um princípio moral fundamental, um guia que nos diz como agir, independentemente de nossos desejos, medos ou das circunstâncias que nos cercam. Ele não nos diz o que fazer para alcançar um objetivo específico, mas sim como devemos agir em todas as situações, se quisermos ser verdadeiramente morais. Kant nos oferece uma fórmula, um método para aplicar esse princípio. É a famosa fórmula da universalização, ainda apenas segundo uma máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Em outras palavras, antes de agir, pergunte-se: eu gostaria que todo mundo agisse da mesma forma que eu. Estou prestes a agir? Se a resposta for não, então a ação é moralmente errada. Vamos a um exemplo prático. Imagine o dilema da mentira. Você está em uma situação em que mentir pode te beneficiar. Mas, aplicando o imperativo categórico, você deve se perguntar: eu gostaria que todos mentissem em todas as situações? Se todos mentissem, a confiança seria destruída, a comunicação se tornaria impossível. A mentira, portanto, não pode ser universalizada. Ela falha no teste de Kant. O teste de Kant é um método para avaliar a moralidade de nossas ações. Ele nos convida a questionar se nossas ações poderiam ser aplicadas a todos, sem gerar contradições. Se a ação, ao ser universalizada, levasse a um resultado absurdo ou destrutivo, então ela é, por definição, imoral. É um convite à reflexão, à análise profunda de nossos motivos e das possíveis consequências de nossas ações. O imperativo categórico nos convida a usar a razão para discernir o que é certo e errado. Ele nos encoraja a transcender as emoções, os interesses pessoais e a buscar a verdade, por meio da lógica e da análise. É um chamado à autonomia moral, à capacidade de tomar decisões baseadas em princípios racionais, em vez de sermos guiados por impulsos ou conveniências. É a busca pela virtude, pela integridade, pela coerência entre o que pensamos, o que dizemos e o que fazemos. Para entender plenamente o imperativo categórico, precisamos voltar no tempo e mergulhar no contexto histórico em que ele surgiu. Antes de Kant, a ética era, em grande parte, baseada em princípios religiosos ou em resultados práticos. A busca por um fundamento moral sólido, algo que fosse universal e independente das crenças individuais, era uma preocupação constante. Kant, em sua genialidade,
revolucionou a ética ao criticar a ética teleológica, que defendia que a moralidade de uma ação era determinada por suas consequências. Para Kant, o que importa não são os resultados, mas sim a intenção por trás da ação. Uma ação só é moralmente correta se for motivada pelo dever, pela vontade de agir de acordo com o imperativo categórico. Essa mudança de foco foi uma verdadeira revolução copernicana na ética. Kant colocou a razão e a autonomia moral no centro da sua teoria. A razão humana, para Kant, é a capacidade de formular princípios morais e de agir de acordo com eles. A autonomia moral é a capacidade de autogoverno, de tomar decisões baseadas em princípios racionais, e não em impulsos ou influências externas. Kant foi profundamente influenciado pelo Iluminismo, movimento intelectual que valorizava a razão, a liberdade e o progresso. O Iluminismo acreditava na capacidade humana de autogoverno e na razão como guia para a vida. Kant, como um homem do Iluminismo, acreditava que a razão humana era capaz de encontrar os princípios morais universais que deveriam guiar nossas ações. O legado de Kant é imenso. O imperativo categórico teve um impacto duradouro na filosofia, na política e no direito. Ele influenciou gerações de pensadores e continua a ser relevante para os nossos dias. A ideia de que todos os seres humanos são igualmente dignos de respeito e que devem ser tratados como fins em si mesmos, e não como meros meios, é um dos pilares da moralidade moderna. A busca pela justiça, pela igualdade e pela dignidade humana é, em grande parte, um reflexo do pensamento kantiano. Agora, vamos ver o imperativo categórico em ação, explorando exemplos do mundo real para entender como ele pode ser aplicado em diferentes situações. Comecemos pelas empresas e pela ética. Como o imperativo categórico pode nos ajudar a avaliar as decisões de negócios? Imagine, por exemplo, a produção de bens de consumo. O imperativo nos questiona: eu gostaria que todas as empresas produzissem bens de consumo da mesma forma que esta empresa produz? Se a resposta for não, se a produção envolver exploração, danos ambientais ou engano, então a ação é moralmente questionável. Na política e na justiça, o imperativo categórico é fundamental. Ele nos guia na criação de leis e na defesa dos direitos humanos. A ideia de que todos os seres humanos são iguais perante a lei e que devem ser tratados com dignidade é uma consequência direta do princípio da universalização. As leis devem ser aplicáveis a todos, sem exceção, e devem proteger os direitos fundamentais de cada indivíduo. Nas relações pessoais, o imperativo categórico nos convida a agir com respeito e honestidade. Se você está pensando em mentir para alguém, pergunte-se: eu gostaria que as pessoas mentissem para mim? Se a resposta for não, então a mentira é moralmente errada. O imperativo nos incentiva a tratar os outros como fins em si mesmos, a valorizar suas perspectivas e a agir de forma a promover o bem-estar de todos. Vamos considerar o dilema do refugiado. Como o imperativo categórico nos ajuda a tomar decisões em situações complexas como essa? Devemos nos perguntar: eu gostaria que todos os países fechassem suas fronteiras para os refugiados? Se a resposta for não, se reconhecermos a necessidade de ajudar aqueles que fogem da violência e da perseguição, então o imperativo nos guiará a agir de forma moralmente consistente, oferecendo ajuda e proteção. Embora o imperativo categórico seja baseado na razão, ele não ignora a importância da empatia. Ao nos pedir para considerar se nossas ações poderiam ser universalizadas, ele nos incentiva a considerar o impacto de nossas ações nos outros. Ele nos lembra que somos seres sociais e que nossas escolhas têm consequências para todos ao nosso redor. A empatia, nesse sentido, é um complemento essencial à razão, nos ajudando a entender as necessidades e os sentimentos dos outros. É importante reconhecer que o imperativo categórico, apesar de sua força e relevância, não está isento de desafios e críticas. Uma das principais críticas é a sua rigidez. Em situações complexas e ambíguas, pode ser difícil aplicar o imperativo categórico de forma clara e direta. A vida real raramente se encaixa em moldes perfeitos, e muitas vezes nos deparamos com dilemas morais que não têm soluções fáceis. O problema das exceções é outro ponto de debate. Em algumas circunstâncias extraordinárias, pode ser necessário quebrar regras morais para evitar consequências ainda piores. Como lidar com conflitos de deveres?
Como decidir qual princípio moral deve prevalecer em uma situação específica? Essas questões exigem reflexão e bom senso. A abstração é outra crítica comum. O imperativo categórico oferece princípios universais, mas traduzi-los em ações concretas pode ser um desafio. Como aplicar a ideia de universalização em situações específicas, como em um relacionamento pessoal ou em uma negociação comercial? A interpretação e a aplicação do imperativo categórico exigem discernimento e a capacidade de analisar as nuances de cada situação. A questão da motivação também é importante. O imperativo categórico nos diz o que devemos fazer, mas não nos diz como cultivar a boa vontade, a disposição de agir de acordo com o dever. A moralidade, para Kant, não é apenas uma questão de seguir regras, mas também de desenvolver um caráter virtuoso. É preciso cultivar a empatia, a compaixão e o senso de justiça. Finalmente, é fundamental reconhecer a importância do contexto. A aplicação do imperativo categórico pode variar dependendo das circunstâncias e da cultura. O que é considerado moralmente correto em uma sociedade pode não ser em outra. É preciso ter sensibilidade para entender as diferenças culturais e para adaptar os princípios morais às realidades de cada situação. A moralidade, nesse sentido, é um processo contínuo de reflexão e aprendizado. Como podemos, então, incorporar o imperativo categórico em nossa vida cotidiana? Comecemos pela autoavaliação. Use o imperativo categórico para analisar suas próprias ações. Observe seus padrões de comportamento. Você está agindo de acordo com princípios morais consistentes? Ou você se deixa levar por emoções, interesses pessoais ou pressões externas? A autoavaliação é o primeiro passo para a mudança. Aplique o teste da universalização em situações cotidianas. Antes de tomar uma decisão, pergunte-se: eu gostaria que todo mundo agisse da mesma forma? Imagine-se em diferentes cenários, desde as pequenas decisões do dia a dia até as grandes escolhas da vida. O imperativo categórico pode te guiar em cada uma delas. Cultive a boa vontade. A boa vontade é a disposição de agir de acordo com princípios morais, mesmo quando isso não é fácil ou conveniente. Desenvolva a empatia, a compaixão e o senso de justiça. Busque a virtude, a integridade e a coerência entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. O diálogo é essencial. Discuta dilemas éticos com outras pessoas. Ouça diferentes perspectivas. Aprenda com os outros. A troca de ideias e a reflexão conjunta podem te ajudar a refinar sua compreensão do imperativo categórico e a aplicá-lo de forma mais eficaz. Este vídeo é um convite à reflexão. A jornada para viver uma vida mais ética e significativa é contínua. Não há respostas fáceis, mas há um caminho a ser percorrido. O imperativo categórico é uma ferramenta poderosa, uma bússola moral que pode te ajudar a navegar pelas complexidades da vida. Aprimore sua bússola moral. Viva com intenção. E descubra o poder transformador do imperativo categórico. Chegamos ao fim desta jornada. Mas a reflexão continua recapitulando. O imperativo categórico é um princípio moral fundamental que nos guia em nossas ações. Ele nos diz como agir, independentemente de nossos desejos ou das circunstâncias. Ele funciona através da fórmula da universalização. Eide apenas segundo uma máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. E ele é importante porque nos ajuda a tomar decisões morais conscientes e a agir com responsabilidade. O imperativo categórico é um chamado ao poder transformador da razão. Ele nos capacita a usar a razão para discernir o que é certo e errado, a transcender as emoções e os interesses pessoais e a agir de forma coerente com nossos valores. Ele nos convida a ser os autores de nossas próprias vidas, a tomar decisões baseadas em princípios que escolhemos e a viver de acordo com a nossa consciência. A autonomia moral, a capacidade de autogoverno, é o cerne do pensamento kantiano. É a liberdade de tomar decisões baseadas em princípios racionais, em vez de sermos guiados por impulsos externos. É a responsabilidade de cada indivíduo de construir sua própria vida, de acordo com seus próprios valores e ideais. Assim, como a bússola orienta o navegante em sua jornada, a ética nos orienta em nossa jornada pela vida. Jostein Gaarder, em seu livro O Mundo de Sofia, nos mostra como a filosofia pode nos ajudar a entender o mundo e a nós mesmos.
O imperativo categórico é uma bússola que nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida, a tomar decisões morais e a construir um mundo mais justo e ético. O convite final é simples. Aplique o imperativo categórico em sua vida diária. Reflita sobre suas ações, examine seus motivos, questione suas decisões. Transforme suas ações, construa um mundo mais justo e ético. Comece agora. E lembre-se, a busca pela verdade é uma jornada sem fim.